A gente já está com a nossa Thaís Herédia, que repercute essa decisão. Thaís, o mercado já esperava esse resultado, não é isso? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Estou de cabeça baixa aqui, peço desculpa para quem está conosco. Estou aqui em primeira mão lendo o comunicado dessa reunião do Comitê de Política Monetária, que, como esperado, aumentou a taxa de juros em 1 ponto percentual, avisou e reafirmou também uma decisão que já tinha comunicado na sua decisão de dezembro, que vai repetir essa dose no encontro de março, e sinalizou que para as próximas reuniões, e aqui tem um recado importante, porque a gente já sabia que ele ia repetir a dose para março. Então, ele confirma que vai repetir a dose para março e ele diz, a partir da reunião de março, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário, então ele está afirmando que depois da reunião de março, a alta dos juros vai continuar. Ele só não quis indicar a magnitude dessa elevação, como ele fez na reunião de dezembro. Vamos lembrar aqui que na reunião de dezembro, o Banco Central surpreendeu não só porque fez uma elevação dos juros muito forte, de 1 ponto percentual, como avisou que repetiria a mesma dose por mais 2 reuniões, a de agora e a daqui 45 dias, a de março. Então, a grande preocupação estava em como é que o Banco Central vai tratar do futuro, a partir de março. E ele está confirmando aqui, sinalizando que sim, a alta dos juros vai continuar, mas deixou a porta aberta para a magnitude dessa elevação a partir de a partir de março, dizendo que essa magnitude vai ser ditada pelo o que eles chamam de firme compromisso de convergência da inflação à meta, e vai depender da evolução da inflação, especialmente aqueles que têm sensibilidade à política monetária. Outra informação importante, a votação unânime é a primeira reunião em que a maioria dos diretores é já formada por indicação do presidente Lula. E estou dando destaque aqui ao próprio Gabriel Galípolo, que é a primeira reunião que ele promove já sentado à cadeira de presidente, dando também atenção para Paulo Piketty, Newton Davi, que assumiu o lugar de Galípolo na direção da política monetária, e também esses três, na verdade, o Paulo Piketty, o Newton Davi e o Diogo Guilhem, que já vem desde a gestão de Roberto Campos Neto, esses são os 4 principais diretores ali ligados mais à área econômica. Portanto, é uma decisão já com a maioria da diretoria composta por indicados pelo presidente Lula, com Gabriel Galípolo na presidência da casa. O Copom insiste que há uma assimetria para cima, ou seja, aqueles fatores, assimetria para o cenário de risco, os fatores que impõem risco ao processo inflacionário no Brasil, eles estão assimétricos para cima, ou seja, há mais riscos impondo alta da inflação, sinalizando alta da inflação, do que o contrário. E o que eles chamam aqui de risco para a alta de inflação é a desancoragem das expectativas da inflação. A gente está vendo isso através do relatório Focus, as expectativas para a inflação piorando semana após semana, não só para 2025, mas 2026, 2027 e 2028. Segundo ponto, uma maior resiliência na inflação de serviços, que é uma inflação mais resistente, uma conjunção de política econômica externa e interna com impacto inflacionário maior do que o esperado, especialmente por causa do câmbio. Então, esses são os fatores que indicam que a inflação vai continuar alta. E, por último aqui, Leandro, eu quero ressaltar o seguinte, o Copom sempre traz uma projeção de inflação do seu cenário de referência, que é o cenário que serve ali de fundamento para ele tomar as suas decisões. E veja o que aconteceu. No cenário de referência do Banco Central, a expectativa, a projeção para o IPCA de 2025, ela saiu de 4,5% este ano para 5,2%. É um ajuste fortíssimo da expectativa do Copom e para 4% em 2026. O Banco Central hoje já trabalha muito mais com foco
para a inflação de 2026 do que para agora. E quero lembrar que o Focus de segunda-feira, que foi a última projeção de inflação do mercado publicada pelo BC, já indicava IPCA de 5,5% no final deste ano, com as projeções dos bancos caminhando para 6%. Então, há um cenário inflacionário no Brasil, um processo inflacionário preocupante, mesmo diante. Essa projeção do Banco Central é importante porque ela já conta com os juros que subiram e com a sinalização do que está por vir. Ou seja, o Banco Central está enfrentando um cenário em que as expectativas estão desancoradas, a projeção da inflação não cede, mesmo com a dose mais alta dos juros, indicando que o Brasil terá juros bem mais altos, provavelmente acima de 15% ao ano, e vai ter que conviver com uma taxa de juros alta por mais tempo para levar o IPCA para a meta, que é de 3%. Leandro. Agora, Thaís, você que já tem costume de ler essa ata sempre que sai, não há nenhum problema em ficar com a cabeça baixa, que a gente entende que quando sai tem que ler de imediato. Preocupa, Thaís, a sinalização da ata do Copom? É muito mais preocupante? A sinalização é mais preocupante. Eu fiz uma busca aqui agora, especificamente, sobre como é que o Copom está tratando a questão fiscal. E assim como fez na reunião passada, neste comunicado, eles estão tratando a questão fiscal da mesma forma. Eles dizem que estão acompanhando com atenção a política fiscal, que impactam tanto a política monetária, ou seja, a reação do Banco Central, quanto os preços dos ativos. Eles ressaltam que a percepção dos agentes econômicos sobre a política fiscal e a sustentabilidade da dívida continuam impactando de forma relevante os preços dos ativos e as expectativas dos agentes. Ou seja, ele está dizendo para o governo, olha, a forma como o governo está conduzindo as contas públicas e a política fiscal não convence os agentes econômicos, que continuam piorando não só os preços dos ativos, como as expectativas para os indicadores econômicos. Esse é um ponto relevante, porque, veja, eu acabei de ler aqui aquilo que o Comitê de Política Monetária tratou como risco altista da inflação para frente. E não temos aqui a questão fiscal, temos questões da economia, né? Basicamente da economia. Crescimento mais acelerado, inflação de serviços subindo, as expectativas da inflação em alta. O tratamento sobre a política fiscal, que hoje é a grande preocupação dos agentes econômicos em geral, está separado num outro parágrafo até. Não compõe o cenário de riscos que o Comitê de Política Monetária traz. Então, eu diria o seguinte, Leandro, Vitor e Juliana, que estão aqui conosco em vídeo, eu diria o seguinte, é um comunicado sóbrio, um comunicado consistente com o posicionamento que os membros do Comitê de Política Monetária que falaram recentemente, Gabriel Galípolo está caladinho desde que assumiu, não deu uma entrevista, não participou de evento, não sinalizou muita coisa. Esse ano, desde que ele assumiu, ele não falou. Pelo menos eu não me lembro, que os meninos me corrijam se eu estiver errada, mas não disse nada de relevante. É um comunicado sóbrio, muito parecido com o comunicado da última reunião, que Galípolo não presidia formalmente, mas presidiu informalmente. Então, tende a ser recebida pelo mercado como uma sinalização, essa tentativa de Galípolo de se manter com credibilidade e blindado de qualquer interferência política do governo.